A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui na presença de Deus para o culto de doutrina, o estudo bíblico. E antes de nós começarmos esse estudo bíblico, o evangelista Jorge vai fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento, Senhor, por tudo que tem acontecido conosco nesse momento nos países, Senhor. Sem dificuldade que nós passamos com essa pandemia, Senhor, mas que o Senhor possa abençoar, Senhor, livrar, tirar toda a ligação do demônio sobre essas enfermidades, Senhor. Em nome de Jesus, livra, Senhor, não deixe que venha com nossos membros, nossas igrejas, em nome de Jesus, abençoa cada um poderosamente, Senhor, liberta, livra, Senhor, tira qualquer arma do maligno, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amados, nós estamos sobre doutrina, né? Hoje é a terceira semana que nós estamos falando sobre doutrina. Na primeira aula nós falamos sobre, demos a definição, né, de doutrina, que é um conjunto de ensinamentos. No caso nosso, estamos estudando os ensinamentos religiosos, ensinamento da palavra de Deus, a doutrina cristã, a doutrina divina, né? Mas também na segunda aula nós aprendemos sobre como a doutrina pode ser. Que ela pode ser divina, humana ou demoníaca. Então nós estudamos esses pontos. E hoje nós vamos estudar a contribuição da doutrina. Porque a gente precisa seguir para entender direitinho e aprender tudo que Deus quer que a gente para o nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual se dá através do conhecimento bíblico. Muita gente pensa que por conhecer muito a pessoa esfria na fé, né? Muita gente tem esse pensamento. Mas a verdade é que o conhecimento traz maturidade. O conhecimento faz você não ser enganado, né? Então nós vamos ver aqui que o primeiro texto que nós vamos ler está aqui em 1 Coríntios. Aliás, desculpe, amados, o primeiro trecho está em Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler sobre esse ponto, a contribuição da doutrina. Aqui diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Quando a gente vê esse texto, a gente está vendo que ele está aconselhando a afastar, mas esse texto ele mostra que a doutrina contribui para a unidade. Que tipo de unidade aqui, nesse caso? Já que ele está dizendo que é para afastar, né, dessas pessoas que provocam divisões e escândalos. Automaticamente que essa unidade é do corpo de Cristo, é das pessoas que têm a mesma fé, as pessoas que professam a mesma fé, o nome de Jesus. Então nós precisamos saber que não tem como ter unidade com alguém que não ama Cristo. Você pode estar bem com essa pessoa, estar bem, desejar o bem dessa pessoa, mas não tem unidade. Então, a doutrina bíblica, ela contribui para a unidade. Isso é muito importante, né? Nós vamos ver mais um texto aqui também, que a doutrina contribui para a unidade, em 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso aqui é muito importante a gente meditar nesse texto, porque o trabalho de Deus, através da sua palavra, é justamente levar a igreja a ser o corpo de Cristo, a não ser apenas um povo que diz eu sou igreja, mas ser a igreja verdadeiramente. Nós precisamos ser verdadeiramente o corpo de Cristo, não apenas de aparência, mas de verdade. Então ele quer que realmente o nosso pensamento, a nossa mente esteja cativa a Cristo, que nossa mente tenha
a mesma unidade, o mesmo pensamento, a mesma maneira de viver. Por quê? Porque nós somos de Cristo. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos aqueles que acreditam na Bíblia, na doutrina divina. Então nós temos que ir por aí. Então a gente tem que ter esse pensamento, né? Quem crê e recebe a Cristo, persevera na mesma doutrina, não tem jeito. Vai ter a mesma doutrina que está relacionada à salvação. Então é a mesma fé, que é um só batismo, né? Que nós já aprendemos sobre isso em outros estudos. Então isso é muito importante. Nós precisamos realmente obedecer a esses conselhos bíblicos, a esses ensinamentos bíblicos, e principalmente essa exortação à unidade, porque é isso que vai agradar a Deus. O pensamento de Deus é ver o seu povo unido, porque quando o povo de Deus está unido, o inimigo não vai encontrar brecha para fazer maldade com a igreja. A desunião traz brechas, abre portas para entrar o mal. E é por isso que Deus não quer isso. Deus quer a unidade. E Paulo, ele está exortando aqui o povo de Corinto. Vocês sabem, eu já falei sobre isso. O povo de Corinto era um povo difícil, porque eles se dividiam muito. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Os outros diziam, eu sou de Cristo. E Paulo tinha esse cuidado de escrever para eles, dizendo como eles deviam viver e que não era dessa maneira, divididos. Tinha que haver unidade, um povo unido, um povo que cresce com o mesmo propósito. O nosso propósito é morar no céu com Cristo. É a eternidade. Então nós temos que trabalhar isso em nossa vida aqui. Amém? Então, a doutrina não anula a espiritualidade. Vamos ver isso aqui em 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, isso aqui é para nós aprendermos que muitas vezes, quando nós falamos do amor de Cristo para alguém, e essa pessoa diz para nós assim, eu já li a Bíblia, eu já li, mas não entendi nada. Eu não entendo. Todas as vezes que eu abro a Bíblia, você já ouviu muitas pessoas falarem isso? Eu mesma já ouvi. Nós sabemos que nós só podemos entender a Bíblia pelo Espírito. É quando nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador, então nós recebemos o selo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o professor maravilhoso, ele é que nos faz entender a palavra. Porque nós só entendemos a palavra, a gente só tem discernimento espiritualmente. Se nós formos entender as coisas de Deus pela natureza, naturalmente, a gente não compreende bem. A gente pode até captar algumas coisas, mas tem muita coisa que vai ficar fora, porque não dá para se entender com a nossa mente humana. É preciso que a gente entenda pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são uma loucura. Vocês percebem que quando nós, os cristãos, nos reunimos, a gente tem a mesma linguagem, tudo isso é normal, é natural para nós falar das coisas de Deus, entender e falar das maravilhas do Senhor, falar quando Deus falou conosco, Deus falou comigo dessa maneira, e isso e aquilo. E quando alguém não tem o Espírito Santo, um homem natural, ele vai ficar dizendo, como assim Deus falou com você? De que maneira Deus fala? Fica falando desse jeito. Por quê? Porque essa pessoa não tem o Espírito Santo. Ela precisa receber o Espírito Santo, ela precisa ser um homem espiritual, não só natural, para poder ela entender, porque só pode se entender e discernir espiritualmente. Então isso é muito importante. A doutrina nos amadurece, ela nos protege contra tudo que nos pode afastar de Cristo. O serviço cristão nos tornará adultos espirituais. Vamos ver isso lá em Efésios 4:11.
Efésios 4, 11. Do 11 ao 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glórias a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela nos leva à maturidade, como nós já falamos no princípio, e ela faz com que essa maturidade nos livre de ir por todo o vento de doutrina, por ensinos falsos, porque tem pessoas que elas têm uma fé tão rasa que quando alguém chega para elas e diz uma coisa parecida com a verdade, mas não é a verdade, elas caem nisso. Em erros doutrinários, a pessoa, ela acredita naquilo e ela começa a falar sobre aquilo como se fosse uma verdade e a ensinar outras pessoas. E isso é onde muita gente está correndo perigo de cair. Nós não podemos ser meninos espirituais. É por isso que nós devemos meditar na doutrina do Senhor. Porque nós vamos crescendo, passo a passo, e vamos amadurecendo. E nós vamos, então, sendo livres desses laços, dessas artimanhas do adversário. Ele fala até aqui assim, ó, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem muita gente que foi induzida ao erro, porque elas não param para analisar, discernir a palavra do Senhor espiritualmente, para saber o que o Senhor está dizendo. Mas todo o trabalho do Senhor, até mesmo os dons de serviço, todos os tipos de dons que Deus deu aos homens, é justamente para que todos trabalhem unidos e para que todos façam outras pessoas crescerem e se tornarem adultos espirituais, para também ensinar outros a andarem retamente nos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor, a Bíblia diz que é estreito o caminho do Senhor. Ele quer dizer que não é fácil. Em alguns momentos a pessoa passa por muita dificuldade, porque tem pessoas que têm mais dificuldade para obedecer do que outras. Mas quando nós determinamos, nós queremos, nós vamos adiante. E nós vencemos tudo nessa terra. Porque todos esses dons Deus deu para aperfeiçoamento nosso. Para que a gente se aperfeiçoe. Nos aperfeiçoando, a gente pode ensinar a outros. Fazer com que as pessoas não fiquem paradas nesses erros, não caiam nos erros doutrinários, que elas não venham a ouvir vozes estranhas. Né? E aqui no 13 ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso significa que tem a fé, tem ali o ponto certo que Deus quer que todos cheguem juntos na fé, para que você possa vencer tudo na sua vida. A Bíblia diz que não tem como agradar a Deus se não for através da fé. É através da fé que a gente agrada. Porque a fé move as coisas. A fé move a mão de Deus sobre nós. Move a mão de Deus sobre aquilo que desejamos, sobre aquilo que necessitamos. Porque quando eu acredito, Deus olha para isso, para a minha fé, e Ele honra a minha fé. Nós precisamos crer que o Senhor vai mover as águas a nosso favor.
Se nós não cremos, as coisas não podem acontecer, porque Deus não vai contra Ele mesmo. Então ele olha para a nossa fé, Ele atua e Ele nos dá a vitória. Então eu gostaria que você observasse isso. No versículo 14 ele diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. É perigoso, porque nós já falamos que a doutrina pode ser divina, ela pode ser humana. A humana, você sabe que tem a doutrina humana que ela deve também ser seguida. Não todas, porque tem algumas que as pessoas afligem as outras, julgam as outras pela sua aparência. Mas ensinos humanos também, às vezes, são necessários para mostrar a nossa ética na nossa comunidade, na comunidade onde estamos inseridos. Porque todos nós temos uma ética, como a ética pastoral, né? A ética do médico. Nós temos isso. Então, às vezes nós passamos também. A Bíblia mesmo diz que nós também podemos falar algo de nós mesmos. Porque o Senhor deixou isso para nós. O Senhor nos fez com capacidade para pensar, com capacidade para tomar decisões. Ele nos fez seres inteligentes e capazes. Mas nas coisas espirituais, nós precisamos totalmente do Espírito. Então a gente tem que saber isso. E quando muitas vezes um ensino que nós passamos, que é humano, mas que faz o bem ao ser humano e que não fere a doutrina divina, isso mostra a nossa ética, como nós somos, a nossa conduta, como nós nos comportamos, o respeito que nós temos uns pelos outros, a maneira como tratamos uns aos outros. Isso é muito importante também. Pela artimanha dos homens, isso aqui é interessante a gente observar, porque tem pessoas que eles têm prazer em induzir as pessoas ao erro. Eles criam uma seita, fazem um grupo privado e querem trazer o máximo de pessoas para aquele grupo, para tirar a mente delas de Cristo e fazer com que elas andem em outro caminho que não é Jesus. Pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós temos que crescer em Cristo. E para crescer em Cristo precisamos disse o que Cristo ensinou. E tudo que ele ensinou com autoridade. Porque ele é a própria autoridade. Ele é a verdade, ele falava a verdade. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha o quanto isso é importante. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para glorificar Jesus. Até mesmo no nosso trabalho secular, nas coisas que fazemos aqui na terra. O cristão, ele não vive sem a direção de Deus. Não importa se dizem que somos fanáticos, que somos pessoas que tudo pede a direção de Deus. É isso mesmo, em tudo nós pedimos a direção de Deus. Porque é Deus quem vai nos guiar pelo caminho certo. E vai nos mostrar como decidir, como viver melhor, respeitando uns aos outros, cuidando uns dos outros, tendo misericórdia uns dos outros. Então, meus amados, essa palavra aqui, ela falou no meu coração. E eu acredito que falou com você também. Eu gostaria muito de poder interagir com vocês, e vocês também, como a gente fazia nos cultos na igreja. Vocês também lerem versículos, participarem. Mas aqui só eu que estou falando, né?
Mas vai chegar o dia que a gente vai poder fazer isso novamente. E eu creio que você aprendeu um pouco da palavra de Deus. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre a doutrina da Trindade. É muito importante. Porque mesmo a gente sabendo que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem muita gente que se confunde. Eu já ouvi muitas pessoas falarem muitas coisas sobre isso. Então, na terça-feira que vem, nós vamos aprender sobre isso. Amém? Que Deus os abençoe. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu gostaria que cada um de vocês estivesse orando comigo. Se tiver alguém aí com alguma dor, com alguma tristeza, alguma angústia, você vai orar e o Senhor vai operar na sua vida nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos mais uma vez diante do Senhor. E isso é maravilhoso. Nós podemos, Pai, nos reunirmos na Tua presença. Mesmo cada um em seus lares, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos, Pai querido, o povo que o Senhor comprou com preço muito alto. Pai querido, eu sei que nesse momento de dificuldade em que nós estamos vivendo na terra, o Senhor continua operando maravilhas. O Senhor continua, Pai querido, passando as Tuas mãos saradoras sobre cada um dos Teus filhos. Tu és o médico dos médicos. E eu sei, Pai, que o Senhor tem curado muitas pessoas através desses médicos, enfermeiros, que estão nesses hospitais, Pai, trabalhando dia e noite. Só o Senhor para fortalecer. Pai querido, agora vá de encontro a cada um dos Teus filhos. Se tiver alguém com alguma dor, alguma angústia no coração, ansiedade, preocupação, incerteza no coração, que o Senhor possa operar grandemente nessa hora, dando vitória, dando força, passando bálsamo sobre o coração de cada um dos Teus filhos, meu Deus, trazendo refrigério, trazendo uma paz gloriosa, trazendo sobre eles o alívio, em nome de Jesus Cristo, para que eles tenham noite de paz na Tua presença. Porque nós sabemos, Pai, que nós dependemos totalmente de Ti. Nós precisamos de Ti para tudo, Pai. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, mas em Ti nós podemos todas as coisas, porque nós podemos tudo em Ti que nos fortalece. Até mesmo passar pela tempestade, passar pelo meio da fogueira, do fogo, ó Deus, e pelas águas, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor passa conosco. Pai, nesta hora abençoa a nossa família. Abençoa, Pai, o pai de família, a mãe, os filhos. Guarda, Senhor. Guarda, Pai querido, os meus filhos, nora, genro, netos. Guarda debaixo das Tuas mãos protetoras, meu Rei. Porque nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Guarde meu esposo, guarde a minha vida e guarde cada família da Tua casa de oração. Que o Senhor venha livrar, Pai querido, de todo o mal dessa terra. Eu sei que a Tua bondade, a Tua vontade está sobre a terra. Pai querido, como Tu és grande e tremendo. Tu és o Todo-Poderoso, Pai. E o Senhor nesta hora está dando uma ordem a respeito de todo aquele que crê, para receber o milagre, para receber a bênção, em nome de Jesus Cristo. Pai, não permita que pessoas se desesperem, que elas parem e vejam, Pai, que no Senhor nós encontramos a segurança, no Senhor nós encontramos o alívio, o refrigério, a paz real, mesmo, Pai querido, em momentos difíceis. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a vencer todos os obstáculos nesta vida. E o Senhor nos faz viver em segurança, na sombra do Onipotente. Tu és o nosso Deus em quem nós confiamos. Aleluia, glória a Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a nossa herança, que do Senhor procede, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 54, 17. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amados,
Eu já falei, se alguém estiver precisando de um conselho, de uma ajuda, eu tenho ajudado. Algumas pessoas têm me chamado para ir em suas casas. Eu vou, claro que com máscara, tudo direitinho, fazer oração quando necessita. Eu estou aqui para servir. Tenho atendido algumas pessoas, em particular, com todos os cuidados recomendados. E estou aqui para servir. Eu já disse e continuo dizendo isso, amém? Que Deus os abençoe, proteja do mal, em nome de Jesus Cristo. E até quinta-feira. Eu gostaria já de lembrar que na quinta-feira a gente tem a live do culto de cura, libertação e operação de maravilhas. No domingo pela manhã, às 10 horas, de 10 a 10 e meia mais ou menos, porque às vezes acontece alguma coisa, pode ser 10 ou 10 e 15 ou 10 e meia. A gente também está fazendo a live da consagração ao Senhor do domingo de manhã. E à noite, todos já sabem que nós estamos no culto lá na igreja, com todas as recomendações direitinho, né? Em nome de Jesus Cristo. Esses são os avisos que eu estou dando vocês agora, tá bem? Que Deus os abençoe. Vamos agora para a bênção apostólica. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com toda a igreja, com todos os nossos familiares, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meu abraço a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Muita saudade.